cultura e alguns aspectos relacionados à cultura. No sentido popular é uma coisa, no sentido sociológico é outra. Cultura no sentido popular, pessoal, geralmente é sinônimo de educação para designar o lugar social de uma pessoa, de um grupo. O modo de se comportar, tipo de roupa, classifica pessoas como tendo muita cultura ou pouca cultura nesse sentido popular. Como se cultura fosse algo que pudesse ser medido. Agora, no sentido sociológico, que é o que nos interessa aqui, é outra coisa. No sentido sociológico, cultura é compreendida como um conjunto de práticas, um conjunto de saberes, de valores e normas construídos nas interações em qualquer grupo social. Para a sociologia, não é possível estabelecer, então, um parâmetro que indique superioridade de uma cultura em relação a qualquer outra. Nesse sentido, aqui nas ciências sociais, nós temos o conceito de etnocentrismo, por exemplo. O etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo característica de quem considera a sua cultura e grupo étnico como sendo mais importantes que os demais grupos. É um tipo, pessoal, de preconceito, etnocentrismo. Esse preconceito pode gerar graves conflitos ao avaliar de forma arbitrária, baseada em critérios de sua própria cultura, como atrasados ou sem sentido as práticas e os valores culturais de outros povos ou grupos sociais. Na história é fácil encontrarmos exemplos de etnocentrismo. Os contatos entre povos ao longo da história despertaram muitas vezes rejeição. As consequências dessa rejeição foram devastadoras para as sociedades, digamos, militarmente mais frágeis, que tiveram suas culturas relegadas a uma posição assim subalterna, quando não extintas. Exemplo aqui, culturas indígenas dizimadas no contato com o colonizador europeu. Um exemplo claro de etnocentrismo, né? Tanto a colonização europeia na América, a partir do século XVI, quanto a dos séculos XIX e XX na África, na Ásia e na Oceania, desenvolveu um tipo de etnocentrismo que ficou conhecido como eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? Aí é o quê? A visão de considerar a Europa o centro do mundo. Com base nesse modelo, sociedades não europeias são classificadas como inferiores ou atrasadas. Olha aí um etnocentrismo clássico, né? Etnocentrismo na vida cotidiana, o que podemos exemplificar? Situações como ataques a imigrantes, estrangeiros ou membros da própria sociedade que possuam alguma característica física ou prática cultural diferente, são exemplos de como o etnocentrismo pode passar de sensação de estranhamento a ação violenta, por exemplo. Um conceito oposto ao conceito de etnocentrismo é o conceito de relativismo cultural. O que quer dizer o relativismo cultural? Aquela postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima. Diferentemente da postura etnocêntrica, no relativismo cultural procura-se reconhecer a diversidade cultural como positiva, exemplo da capacidade do ser humano de encontrar diferentes caminhos para se realizar como um ser social, valorização da diferença. A sociologia também classifica diferentes faces da cultura: cultura popular, cultura erudita, cultura de massa e indústria cultural. Vamos falar da cultura popular. O que significa a cultura popular? A cultura popular, pessoal, é constituída de elementos culturais cuja origem está relacionada às classes dominadas ou populares. É o saber não institucionalizado ou não dominante de determinada sociedade. São exemplos de cultura popular a capoeira, a literatura de cordel e as cantigas de roda. São exemplos. Cultura erudita. O que seria a cultura erudita? Compõe a cultura erudita as práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes. É o saber institucionalizado.
Ao contrário, aí, é o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão de mundo das elites, que procura se consolidar com base na oposição ao popular. Gente, é uma tentativa de distinguir as práticas da elite. Exemplos, balé clássico, música clássica, etc. Manifestações originadas nas classes dominantes. Já a cultura de massa, o que é que significa cultura de massa? A cultura de massa surge com o desenvolvimento dos meios de comunicação e, consequentemente, o crescimento de sua influência na sociedade. Esse tipo de cultura é destinada às massas urbanas e se caracteriza por ser homogênea e vinculada a interesses comerciais. Essa é a questão. O crescimento da cultura de massa ofusca as culturas populares e eruditas, que são incorporadas à cultura de massa e passam a ter um caráter secundário no cenário cultural contemporâneo. Exemplo, Super-Homem, Os Simpsons, etc. É uma produção que se desenvolveu a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação e o crescimento da influência desses meios de comunicação na sociedade. A indústria cultural já merece aqui uma consideração, um destaque aqui, uma consideração especial aqui. Por quê? Porque ela tem muito uma relação com o próprio sistema capitalista, com a questão do consumo. A sociedade industrial produz bens culturais voltados para o simples divertimento. É uma estratégia fundamental para atingir o conformismo das massas, essa produção para o simples divertimento. Na sociedade capitalista, tudo acaba virando mercadoria voltada para o consumo em massa, inclusive bens culturais como filmes, livros, músicas, obras de arte. Então, a indústria cultural é esse conjunto de... O que é a indústria cultural? O que significa isso? Esse conjunto dos veículos de comunicação, como o rádio, a TV e a internet, controlados, veja bem, pela classe dominante, que transforma o lazer em simples consumismo, prevalecendo a lógica da mercadoria, que afasta a possibilidade de reflexão crítica e leva à consolidação do sistema capitalista. O poder de difusão de bens culturais está muito concentrado nas mãos dos detentores do poder econômico. Exemplo, vamos citar um exemplo aqui, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão,